Que amasso, hein, galera? Todo mundo vivão aí. Vamos lá falar da vitória do Corinthians por 3-1 sobre o Vasco. E olha só, quem ouve 3-1 não tem noção do que foi o jogo. O Corinthians simplesmente amassou, não tem nem muito o que ficar falando aqui. Eu vinha dizendo que para fugir do rebaixamento, o Corinthians não tinha nem que pensar mais em atuação, se está jogando futebol vistoso, se não está vistoso, está jogando bem, se está jogando mal, em desempenho, falando, não importa. O Corinthians chegou numa situação que ele precisa dos resultados e ponto final e nada mais. Principalmente porque muitas vezes jogava até melhor que o adversário, mas não vencia. Pois bem, nesse momento do Corinthians, nessa arrancada no Brasileirão, nem a data FIFA conseguiu interromper. O Corinthians está vencendo e convencendo. Hoje, mais uma vez, o Corinthians foi muito superior ao adversário. Mais uma vez, abriu rapidamente 2 gols, hoje no caso 3 gols. E para mim esse foi o detalhe, né, mais importante do jogo. O que aconteceu contra o Atlético Paranaense e contra o Cruzeiro está na cara, que serviu de exemplo, que mexeu com os caras. Depois na zona mista eles admitiram que isso foi conversado. O Corinthians baixava muito o ritmo, parava de jogar, aí toma um gol, fica numa situação perigosa, termina o jogo de maneira tensa. Os caras acordaram. Então hoje, depois do segundo, eles continuaram na pegada, meteram 3, aí 3 já era. Mesmo que você baixe o ritmo, 3-0. E quando o Corinthians vem para o segundo tempo, claro que é um segundo tempo em outro ritmo, mas normal. Ninguém vai correr desesperadamente como se tivesse 0-0. Tá 3-0, pô. Então normal. Mesmo assim, o Corinthians teve mais bola, jogou no campo de ataque, jogou para atacar, para fazer mais gols, sem aquela pressão maluca, mas jogou lá em cima, fazendo marcação alta no segundo tempo, com 3-0 no placar. E aí tem chances ali, teve 1, 2, 3 oportunidades, acabou não fazendo. No final, por uma desatenção, um belo gol do Vasco, mas claramente ali também a marcação mais frouxa do que deveria e tudo mais. O Vasco chega ao gol, o Corinthians não correu risco em momento nenhum. O Corinthians foi melhor que o Vasco de ponta a ponta, e não só melhor, foi muito melhor. O que chamou mais a minha atenção não era nem aquele ímpeto inicial do Corinthians, é que o Corinthians chegava, criava e de uma maneira muito fácil. O início do jogo ali, eu conversei com alguns jornalistas e falei, parece jogo treino, ritmo de jogo treino, tá muito fácil. Sabe quando o time profissional pega um time sub-20? O Corinthians chegava tocando, tabelando, sem nenhuma dificuldade, podendo escolher o que fazer. O treinador do Vasco demitido após o jogo, inclusive no primeiro tempo ainda troca o jogador e põe um zagueiro a mais, põe o Maicon lá atrás, que ali eu acho que veio o desespero, o medo de não tomar uma goleada histórica. Enfim, um Corinthians que sobrou. O Garro desfilou em campo. 2 gols e 1 assistência, cresceu demais nessa reta final. Nessa reta final coincide com um crescimento muito grande do Garro, que vinha oscilando, às vezes não jogando tão bem, mas nessa reta final ele realmente engrenou. O Corinthians não sentiu falta do Yuri, não sentiu falta do Memphis Depay, apesar de serem melhores do que Romero e Thales Magno. Aliás, o Thales Magno para mim é quem ficou devendo. O Romero também, né, não esteve ali assim, porque agora Garro jogou bem, Bidu jogou bem, Mateuzinho jogou bem, Breno Bidon, Carrilho. Enfim, os jogadores ali do Corinthians, principalmente de meio campo, das laterais, conseguiram se comportar muito bem. Eu continuo achando que o Alex Santana tem que ser titular desse time. Gosto da manutenção do Bidon, porque tem mesmo que ser titular. Garro cada vez mais adaptado nessa posição, sem tanto compromisso na marcação. Ele faz uma marcação alta, mas não precisa voltar tanto, porque tem esse tripé. Repito, uma pena que o Ramon não se apegou a esse sistema nas semifinais, mas enfim, é isso. 6ª vitória consecutiva, 7 jogos invicto. O Corinthians chegou ao mesmo número de pontos que o Bahia e hoje tem o mesmo número de pontos que o Cruzeiro, que ainda vai jogar, mas vai jogar contra o Grêmio. Jogo difícil e pode, no máximo, abrir 3 pontos do Corinthians para a próxima rodada. E são eles que estão lá no G7. Então, assim, o Corinthians na briga. Tá difícil, porque tem o Galo, tem o Bahia, tem o Cruzeiro, tem o Corinthians. O Corinthians ainda tem que torcer, né, secar alguém para conseguir, mas vai pegar o Bahia, pode tirar ponto do Bahia, né? Vai ter essa oportunidade. E é isso, gente. É um Corinthians realmente que engrenou, embalou de vez. Não tem nem muito o que a gente falar nesse pós-jogo do Salazar. E aí alguém fala assim, e aí, manteria o Ramon? Sim, manteria. Como é que você tira um técnico fazendo um trabalho desse, fazendo o time jogar bem, ganhar e de repente conseguir uma vaga? Mas ele errou aqui, ele errou ali. Estava no momento de adaptação, fez besteira, sabe que fez, errou, consertou, né? Seguiu a rota, encontrou o caminho
E se você vai trazer um técnico muito melhor que ele, tudo bem, mas se você não vai, mantenha o trabalho e dá a oportunidade da continuidade, ainda mais que vão ter outra janela. E já pensou se tem um impeachment, ainda vai trocar de técnico? Não sei se eu... Deixa o cara lá, deixa eles fazerem o trabalho deles, que eu realmente estou gostando, apesar de, claro, apontar aqui quando eu acho que eles erram. Tá certo? É isso, nem tem muito o que falar. Só elogios hoje ao time do Corinthians, que realmente jogou demais. Valeu, se cuidem, dizem o que vocês acharam. Aquele abraço.